Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal e este é mais um vídeo. E antes que você se esqueça, já vai deixando um joinha aqui no vídeo, mas para ajudar o canal e para ajudar pessoas. Fazendo isso, você acaba dizendo que o nosso vídeo é bom e acaba indo para outras pessoas. Esse canal aqui é o meu canal, eu sou o Renan Custódio e eu sou um agente anti-suicídios, tá? A gente vai tratar aqui sobre um assunto polemiquíssimo, porque esse é um assunto que pessoas se calam e não falam sobre ele, e por isso nem todo mundo sabe, mas o suicídio leva mais pessoas desse mundo do que o Covid, do que a AIDS, do que qualquer outra doença, tá? Porque o suicídio, ele é uma doença da alma. Então a pessoa tem uma doença na alma e aquilo ela guarda amargura para dentro dela e vai chegando um momento em que ela não se aguenta mais e ela dá um fim na vida dela. Então algumas pessoas deixam sinais, algumas pessoas deixam passar algumas coisas, e se quem estiver ao seu redor não estiver preparado para reconhecer e para te ajudar, essa pessoa acaba tirando a própria vida. Então estamos aqui hoje com mais um tema, e esse tema de hoje é para te ajudar. Se você ainda não se suicidou e está assistindo esse vídeo, presta muita atenção no que eu vou dizer para você e vai totalmente tirar da sua cabeça essa idiotice. Por que eu digo que é uma idiotice? Porque isso não resolve nada. Tirar a própria vida não resolve. Talvez resolva a sua dor aqui neste mundo, mas você vai continuar sentindo outra dor, e quem ficar aqui vai sentir dores. Isso não resolve, tá bom? Não resolve. Bom, vamos lá, gente. É mais ou menos assim. Você tem um carro que o pneu direito sempre fura. Você fica com raiva. Sempre fura. É só sair, o carro, o pneu fura. Você sai, o pneu fura. Você vai, tira o pneu e joga ele fora. Resolveu? Não resolveu. O pneu não vai furar mais, mas você está sem pneu. É a mesma coisa. Então vamos lá, gente. Hoje o tema é: se você colocou a sua felicidade em algo que se perde, então você é um estúpido com generosidade. Você é aquele estúpido de mão cheia. Por quê? Porque as coisas que se perdem, elas dão felicidade momentânea. E eu vou provar para você. Hoje eu vou falar de pessoas que tinham tudo. Você olhava para a vida daquela pessoa e falava: se eu tivesse tudo que essa pessoa tem, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Nossa, fulano tinha tanto dinheiro, tinha jatinho, tinha casa na praia, casa em condomínio de luxo, e isso. Você, sabe, faz aquela lista imensa. Mas a pessoa que coloca a sua felicidade em itens está agindo sem pensar, está agindo com estupidez. Sabe por quê? Nós temos 3 áreas na nossa vida: corpo, alma e espírito. Bom, quando você pensa em coisas, você pensa no corpo. O corpo, ele sente prazer nas coisas daqui da terra, tá? Em ter carro de luxo, em ter mulher, em ter uma mulher bonita, em ter dinheiro na conta, comer as melhores carnes, as melhores comidas, tá? Isso é coisa do corpo. A alma diz relativo a sentimento, que daí vem relacionamentos, amizades, né? Tudo que diz a alma são sentimentos. E a gente tem a área espiritual. Você não vive sem a área espiritual, você não vive sem nenhuma das áreas. Você precisa alimentar, é como comer. Você precisa alimentar as 3 áreas. Se você deixar de comer, o seu corpo físico morre. Se você deixar de se relacionar, a sua alma morre. Se você não tiver ninguém para amar, se você não tiver ninguém para conversar, para confiar, para delegar algumas coisas, então a sua alma morre. E se você não tiver ninguém para preencher o seu campo espiritual, você morre, tá? É Deus, esse daí é Deus, é o campo dele. Então, quando fala assim, entrega seu coração para Jesus, coração, quando se fala, não é o coração órgão, tá? É o coração do espírito. Então, a gente, é como se você fosse um quebra-cabeça gigantesco, mas cada peça tem um desenho. E daí falta, todo mundo já nasce da natureza faltando uma pecinha, porque você tem que buscar e colocar lá dentro. O espiritual, certo? Muitas pessoas fazem o quê? Quando sentem aquele desejo
Essa pessoa tenta preencher com coisas que satisfazem rapidamente, satisfazem assim, instantaneamente o corpo, certo? Porque para satisfazer o espírito é uma busca. Para satisfazer o corpo, o dinheiro satisfaz. Coisas que os olhos brilham satisfaz. Conheço algumas personalidades, né? Vamos falar de pessoas famosas, porque eu não vou falar de gente do meu bairro, da minha cidade, que você não vai conhecer. Pessoas famosas. Quem já ouviu falar de Robin Williams? Aquele ator principal do filme Jumanji. Eu assisti tantos filmes com esse cara na minha infância. Eu amava esse personagem. Esse cara era fenomenal. Pensa numa pessoa riquíssima, com tudo que você pode imaginar. Ele tinha tudo para ser feliz, para uma pessoa que quer as coisas do mundo, né? E olha só, para você ver, o nosso tema desse vídeo é: não coloque, se você colocar a sua alegria em coisas que se perde, você é um tremendo idiota. Por quê? Porque se as coisas se perdem, a sua alegria vai se perder, tá? A alegria nunca deve ser posta em coisas que se perdem. E o ator de Jumanji, Robin Williams, ele tirou a própria vida. Por que ele tirou a própria vida? Não é então porque faltava dinheiro, porque faltava alguma coisa, porque ele devia alguma conta, não é. E sim porque ele alimentou muito. Ele alimentou muito uma área da vida e deixou de alimentar a outra. Bom, e Marilyn Monroe também, quem já ouviu falar de Marilyn Monroe, uma cantora, ela também se suicidou, tirou a vida dela. Aí você pensa, poxa, ela tinha tudo na vida, tinha tudo para ser feliz, por que fez uma burrada dessa? Kurt Cobain, que era do Nirvana, quem conhece o Nirvana, quem não conhece, é impossível ninguém conhecer o Nirvana, né? Ele também tirou a própria vida. E Lucy Gordon, que além de fazer vários outros filmes, né, vou falar de um específico que eu assisti, ela gravou Spider-Man 3, ela foi uma das atrizes. Caramba! E ela tirou a vida dela, ela deixou até uma carta escrita, deixa tanto de dinheiro para tal, tanto. Ela fez lá uma redação de como dividir a fortuna dela e foi embora desse mundo. As pessoas têm uma dor, só que essa dor se chama espiritual e a pessoa tenta aliviar essa dor espiritual, saciar essa fome que o espírito tem. Ele tem fome, você precisa alimentar o espiritual, você precisa alimentar o físico e você precisa alimentar também a alma, mas a pessoa alimenta de forma errada. É mais ou menos assim, você precisa comer comida, mas daí você come só lanche, cerveja, pizza. Você está alimentando errado, você vai matar o seu corpo, você vai ter aí diabetes, hipertensão, vai ter gordura acumulada, você vai se lascar na vida porque você se alimentou errado. É a mesma coisa. Então a pessoa se alimentou errado a vida inteira e não alimentou o espiritual. Todos esses que eu citei e muitos outros tiraram a própria vida porque buscaram a alegria em coisas que se perdem. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, né? Ela acompanhou desde o começo o crescimento da VTube. Quem não conhece a VTube, né? Ela acompanhou desde o começo, quando a VTube estava com o primeiro namoradinho dela, gravando do celular, né? Eu assisti alguns vídeos até, ela sentava na cama com o namoradinho dela, um trollava o outro com o celular, era um negócio assim bem de adolescente, mas ela cresceu espantosamente muito rápido. E hoje a gente vê assim, a busca por felicidade é na riqueza, só. Você vê, né, ela tava lá na festa da JK, aí você vê um monte de gente, tudo no mesmo barco, né? Tô citando o nome de uma porque ela é um ponto de referência. Mas também tem o Whindersson Nunes, tem vários outros que são ícones aí do estrelismo de hoje em dia e que vão servir para o mesmo contexto que eu tô falando. Vai servir para a mesma coisa, mas eu vou falar da VTube em particular. Uma moça nova, mais nova do que a minha esposa. E ela já tem um patrimônio
gigantesco, muito rica por conta do YouTube. Ela soube administrar a vida dela no YouTube. Só que hoje em dia a gente nota, se você for pesquisar, se você for acompanhar só nos stories dela, só acompanha nos stories dela, do Whindersson Nunes, dessa turma toda aí, você vai ver que a busca pela felicidade é em festas, roupas de luxo, viagens, amizades do mesmo âmbito e tudo mais. E você nota que a pessoa não alimenta o espiritual. E sabe qual que é o problema disso? A pessoa, ela sorri com depressão. Se você for conversar com uma pessoa dessa, eu sou muito analítico. Eu fico ouvindo quando ela ou o Whindersson Nunes ou qualquer um outro participa de algum podcast. Eu fico analisando as falas. São falas frias, vazias. Sabe? Quando a alma morreu, quando o espírito tá oco, tá sentindo fome, sede ali, são coisas vazias. Só fala do corpo, só fala de coisas aqui, ó, físico, palpável. São pessoas que, papai, ela sorri, ela dança, ela fica assim toda felizona, ela posa pra foto, é linda, é isso, é aquilo, mas a pessoa por dentro ela tá fria. Ela vai pôr a cabeça no travesseiro não achando sentido na vida. A pessoa vai deitar e vai dormir sem ter sentido para viver. E o que acontece? Quando chega numa certa idade, que nem ficou velha, nem teve filho, nem nada, põe uma corda no pescoço e se mata. Então que a vida dessas pessoas sirvam de exemplos pra gente. Não que é errado ser rico, não, eu quero ser, eu vou ser, eu sou, já sou, mas só que é o seguinte: você não pode pôr a sua alegria nisso, e você não pode esquecer de alimentar as 3 partes da sua vida. Você tem 3, é um trem com 3 vagões vazios, e você tem que encher os 3 vagões. Se um andar vazio, ele descarrila, porque ele vai ficar bambo, entende? Ele vai descarrilar, então você tem que alimentar os 3 vagões. É muito importante você saber disso. Renan, a área espiritual, como é que eu cuido dela? Como é que você cuida da área espiritual? Eu vou te contar uma breve historinha. Tinha um pastor e a mulher dele faleceu. Ele ficou irado com Deus. Aconteceram coisas na vida dele, abalaram o espiritual dele. Ele era pastor. Só que o que acontece? Ele entrou num estado tão difícil de superar que ele decidiu pôr a culpa em Deus. Ele falou: você quer saber? Eu vou pegar a minha filha recém-nascida, eu vou mudar para o nada, para um lugar onde não tem nada, onde não tem civilização, onde eu tô longe da tecnologia, longe de tudo, e nunca vou contar para minha filha que existe Deus. Eu vou falar para ela que é só aquilo e pronto, e vou viver uma vida tranquila. E a filha foi crescendo, mas a filha, com 10, 12 anos de idade, um certo dia, sentado na montanha com o pai, avistando o pôr do sol, ela fez uma pergunta para o pai dela: pai, quem fez tudo isso? Esse sol lindo, que todo dia nesse mesmo horário ele está aqui. A lua e as estrelas, que todo dia nesse mesmo horário elas passam por aqui e iluminam a nossa noite. Quem fez as formigas, os animais, né? A natureza tem um ciclo. E ela começou a fazer perguntas pro pai e ela começou a encurralar o pai na parede. E ele ficou sem resposta, até que ele teve que falar a verdade para a filha. Ele falou: filha, olha, eu te escondi tanto tempo essa história porque é o seguinte: aconteceu isso com o pai dele, contou a história dele, falou: eu fiquei decepcionado com Deus, eu achei que a culpa era dele, mas ele queria o melhor pra gente, e eu achei que eu conseguiria esconder você dele, e eu já vi que eu não consigo, então vou te contar. Existe um Deus, Deus criou tudo e tal, e ele conta a história. O que eu quero trazer com essa historinha é o seguinte: o nosso ser, ele reconhece que existe uma divindade, que existe alguém por trás de tudo. O nosso ser já reconhece. Até os ateus creem nisso, só que eles não querem crer. Eles querem por outras crenças, mas não existe isso. Tem gente que crê no Big Bang, não tem como. É como eu falar assim pra você: olha só, se eu te contar uma história, é o seguinte: eu vou te contar a história dessa caneta.
Essa caneta aqui demorou 2 bilhões de anos para ela ser feita. O que aconteceu? Houve uma eclosão de planetas e que formaram um magnetismo muito grande, e aquilo foi fragmentando e foi... Eu invento uma história e que depois, no fim de 2 bilhões de anos, virou uma caneta. Você vai acreditar? Lógico que não vai acreditar. Você não vai acreditar. É a mesma coisa que a teoria do Big Bang fala. Fala que o mundo foi feito assim, e depois aquela ameba foi se transformando, virou macaco, e o macaco... E daí alguém vai perguntar assim, por que os macacos do zoológico hoje não viram pessoas? Então, é porque não existe essa teoria. Todo ser humano, no fundo, ele sabe que existe uma energia maior, que existe um ser criador. Tá. Então, para chegar aonde eu preciso chegar, eu tive que contar essas duas historinhas para você entender que existe o lado espiritual da coisa. E se você deixar ele fora da sua vida, o que acontece? Todo o resto desaba. Por que desaba? Fica desbalanceado, fica um lado da balança muito pesado e o outro muito leve. Você não pôs nada aqui. E você vai ter uma concentração, uma carga muito pesada para administrar, e você vai querer sempre alimentar aquela parte espiritual com coisas físicas, e vai chegar um momento em que aquilo vai virar um rebuliço na sua cabeça e vai criar uma dor. Essa dor se chama depressão, pode se chamar de várias outras coisas também, mas se você não souber lidar com isso, você vai pôr um fim à sua vida. Então, hoje a gente conclui dessa forma. Hoje a gente conclui assim: não devemos colocar a nossa alegria em coisas que se perdem. Tudo o que se perde é passageiro e você conquista de novo, tá? A sua alegria, se você perdeu a alegria porque foi traído, porque morreu alguém da família, algum ente querido, isso você renova. Você tem que buscar alimentar o seu lado espiritual também. Você não pode deixar e se contaminar com as coisas que o dinheiro compra. Fechou, galera? Então por hoje é só isso. Eu queria mesmo pegar nessa área agora, falando sobre dinheiro. Por isso muitos ricos se suicidam, né? Tem pobre que se suicida? Tem. O pobre se suicida porque ele fica sem saída, com muitas dívidas, o aluguel atrasado, e daí muitas cobranças dentro de casa, ou traição. Ele não sabe como lidar com a situação, ele põe a corda no pescoço e se suicida. Porque ele acha que assim ele vai pôr um fim à dor dele. E não é bem assim. Sabemos que a dor dele vai continuar do outro lado e pessoas vão sofrer mais aqui. Então não é assim que se resolve as coisas. Se você já pensou em fazer uma coisa dessa, não faça. Não faça. Espere o próximo vídeo. Vamos conversar melhor. Você vai achar a saída certa para sua vida. Eu vou apresentar nos próximos vídeos a seguir formas e saídas para você resolver isso na sua vida e não pôr um fim à sua vida, e sim trazer a felicidade de volta. Um grande abraço. Se você não for inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Estaremos aqui no próximo em breve.